Olá, meninos! Estamos com o De Olho no Enem. Eu sou a professora Lenise Dutra, sou professora de língua portuguesa, trabalho com alunos que estão se preparando para a prova do Enem também. Sou professora do ensino médio e em cursos de graduação. Vamos conversar um pouquinho sobre a literatura. O que de literatura as provas do Enem têm exigido nos últimos anos, né? As aulas de literatura, elas são privilegiadas também nas provas do Enem. É importante que nós compreendamos que vocês precisam saber, por exemplo, a linha do tempo, os processos pelos quais as escolas literárias passaram, sobretudo da literatura brasileira, de 1500 para cá, desde o texto de informação até a pós-modernidade e a literatura atual. O seu professor de literatura já deve ter feito essa linha do tempo com você, que a gente chama de periodização literária. O importante é que vocês saibam essa periodização, mas que também apliquem o conhecimento não só no texto publicado à época da escola literária, mas também com a possibilidade de você fazer uma comparação entre textos. Não é impossível vocês lidarem com uma questão que trabalhe com um texto do romantismo, por exemplo, a segunda geração romântica, e um texto, uma canção contemporânea, cujos temas se encontram, se esbarram. A maneira de olhar para aqueles temas é que é diferenciado. Existe uma teoria dos estudos literários, que hoje é muito trabalhada no Enem, chamada intertextualidade. É a capacidade que nós temos de comparar dois textos, de comparar dois escritores em duas produções literárias. O Carlos Drummond de Andrade, um grande poeta do modernismo brasileiro, né, inserido lá naquela segunda geração do modernismo que vai de 1930 a 1945, por exemplo, tem um texto chamado Poema de Sete Faces. E o Carlos Drummond inicia o poema dizendo assim: quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser goste na vida. Ali ele se apresenta, ele apresenta a figura do eu lírico, né? A determinação da sua vida. Quando o anjo diz, vai ser gauche, que é a palavra francesa que significa errado, esquerdo, como se estivesse predeterminando a vida daquele eu lírico. Muito tempo depois, a poetisa mineira Adélia Prado produz um texto chamado Com Licença Poética, e ela diz assim nos primeiros versos: quando nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta anunciou: vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Quando nós lemos os dois textos, nós vemos que entre eles existem semelhanças, mas também existem diferenças. Aí está uma relação intertextual dentro do texto literário. O Drummond produziu há um tempo bem antes de Adélia, e a Adélia vai beber na fonte do Carlos Drummond para poder escrever o seu texto. Qual é a pista que eu estou vendo aí? O título, quando ela diz com licença poética, ela pede ao outro poeta permissão para que ela se valha do texto dele para também escrever o texto dela. E a gente vai observando que a predestinação do anjo determina para eles histórias diferentes. Enquanto o do Carlos vai Carlos ser goste na vida, o da Adélia vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher. E lá na frente ela diz, vai ser coxo na vida é maldição para o homem. Mulher é desdobrável, eu sou. A literatura precisa instaurar em você esse tipo de leitura. Porque a literatura, ela não é só para a gente decorar nomes de autores, nem contextos históricos que são importantes, nem datas. A literatura precisa lidar com o nosso imaginário, né? Nos dar asas para que a gente possa voar no universo da interpretação e da leitura. Então, é literatura para além do texto literário.
É claro que se você encontra numa prova de literatura um texto do Machado de Assis, que é muito provável, né? Um dos maiores escritores da literatura nacional, se você tiver a rapidez de ler o rodapé do texto, tá lá, é Machado de Assis, é um trecho de Memórias Póstumas. Opa, meu professor falou isso em sala. Machado de Assis escreveu Memórias Póstumas mais ou menos nessa época. Eu sei que Brás Cubas é um personagem bastante picaresco, né, debochado. O livro inaugura uma forma nova de escrever, que Machado de Assis começa a contar a história, ou Brás Cubas começa a contar a sua própria história, de trás para frente, depois que ele está morto. Bem, essas informações passaram pela sua cabeça rapidinho, 40% daquela questão já foi resolvido, porque você tem um conhecimento anterior à questão. Então, apesar de não cobrar uma lista específica de livros, o Enem aborda sim o conhecimento sobre escolas literárias no Brasil. É isso que eu acabei de dizer. Além de você saber, conhecer as obras clássicas, é preciso, de cada período, é preciso que você tenha esse olhar crítico diante do texto. Então é a hora de você unir o conhecimento, como eu disse aqui, lembrar as informações que foram dadas a você em sala de aula. Então, professora, mas eu não tive condição de ler todos os livros. O Enem nem cobra isso, né? Eles não cobram de vocês uma leitura específica, vai cair um livro tal. Então é importante que vocês manuseiem uma leitura específica, vai na internet, né? Conversem com o seu professor, leiam trechos, vejam como funciona a linguagem daquele autor, como é que é o gênero textual com o qual ele trabalha, quem escreveu poemas, quem é poeta, quem escreveu narrativas, quem trabalhou mais com a prosa. Então, todo esse conhecimento vai ser unido neste momento para que você possa resolver as questões. E vejam só, eu coloco aqui, dê preferência para aquelas que discutem o contexto das narrativas. Então, quando eu estou lendo no ensino médio, vocês leram o Curtiço, por exemplo, é importante que vocês saibam o momento em que ele foi escrito. O Curtiço é uma obra do naturalismo brasileiro e a gente tem que observar o ambiente, né, em que foi escrito, as intencionalidades do autor naquele momento e trazer também para a nossa experiência de vida. Isso vale para todas as leituras. Se você está lendo uma obra do regionalismo de 30, por exemplo, do modernismo brasileiro, é importante que você consiga extrair dali temáticas que são importantes, relevantes. Então, faça um apanhado de obras importantes, desde o romantismo até o modernismo, da prosa, né? Conhecer uma prosa indianista, um romance realista, um romance naturalista, pelo menos uns 2 de natureza regionalista do modernismo, dessa fase de 30 a 45, manusear o texto de Clarice Lispector, João Guimarães, importantíssimo, com a criatividade linguística. Então, é preciso que vocês passeiem por esse universo todo. Tirem um dia da sua vida para poder rever todas essas questões e todas essas leituras. Então, fique ligado nos autores, porque fazendo um apanhado, nós descobrimos que alguns nomes da literatura aparecem com muita frequência no Enem. Então, é importante que vocês também observem o estilo textual, o contexto histórico e político, como que a obra foi recebida pelo público, o que a crítica na época discutiu na época em que foi lançada e como ela é referenciada nos dias de hoje. O José de Alencar não escreveu romances indianistas à toa, ele tinha um propósito. Nós estávamos com uma literatura voltada para o Brasil, né, em momentos de independência da colônia. Então isso reflete, esse contexto histórico reflete na produção do escritor, ok? Então não adianta vocês gravarem só nomes, é preciso saber porque eles são importantes.
Então eu preciso fazer as conexões. Vocês não vão ler Os Sertões, por exemplo, uma obra de caráter histórico, geográfico, sociológico do Euclides da Cunha, mas é importante compreender que aquela investigação do Euclides, ela abre as portas para a entrada do século XX na literatura, que depois vai eclodir com a Semana de 22 e que vai abrir as portas para outras coisas. Então, um momento literário tem essa função. Por isso que eu chamo a este encontro nosso de literatura para além do texto. Então, eu fiz um levantamento aqui para vocês. Olha, Drummond, Manuel Bandeira, Ferreira Goulart, que é contemporâneo, né, trabalha com os textos no período de ditadura militar, Machado de Assis, nosso grande, João Cabral de Melo Neto e as suas economias linguísticas, as suas estruturas sintáticas super interessantes, né, chamadas as palavras duras, as palavras agudas do texto, belíssimo. Oswaldo de Andrade, quebrando as barreiras linguísticas com a entrada do modernismo no Brasil. Vinícius de Moraes, não só com a lírica amorosa, mas com outros tipos, porque o Vinícius não escreveu apenas o poema, mas escreveu também a prosa. Álvares de Azevedo, Veríssimo, e as suas crônicas do cotidiano, Rubem Braga, também um grande cronista, Alencar, Clarice Lispector, José Saramago, e aqui eu coloco um escritor português, né, de Portugal, prêmio Nobel, que tem uma conexão temática com os nossos autores, e Guimarães Rosa. Ok?